Bem, agora sim. Iniciamos a gravação. Boa tarde a todos. Hoje é o último final de semana, última sexta, né, de setembro, e aí a gente está encerrando, junto com setembro, a temática da ética na atuação do profissional nutricionista em hospitais. E aí, hoje, né, a gente vai trabalhar com a temática da atuação ética do nutricionista na preceptoria de estágio em nutrição clínica. A gente tem hoje a professora Fernanda Medeiros, que vai conversar com a gente. Hoje, de uma forma diferente, a gente encerra essa temática, pois a professora Fernanda ela tem uma convidada, né? Por ser, né, se tratar da preceptoria de estágio, ela tem uma aluna que vai participar com ela aqui da sua fala, a professora Fernanda Medeiros. Ela é professora associada da Escola de Nutrição, do Departamento de Nutrição Aplicada, da Unirio, e ela é professora do estágio em nutrição clínica. E aí, como eu falei, a Fernanda vai ter a participação da aluna Carla Vidal. Então, sejam bem-vindas, né? A gente agradece já antecipadamente a participação de vocês no projeto. Fiquem à vontade. Eu não sei se vocês preferem ir respondendo as perguntas, mas a gente costuma ir se anotando e depois, no final da fala de vocês, a gente volta com as perguntas. Pode ser assim? Tá. Ou você Pode, prefere? pode. Não, Se pode você ser. pode? Bom, não sei. O seguinte, boa noite não, né? Boa tarde a todos. Eu estou acostumada com o estágio, já estava dando boa noite. Boa tarde a todos, aos alunos, aos professores aqui presentes, a Carla. Eu agradeço imensamente o convite para ter esse contato com vocês, porque é uma turma que normalmente eu não teria contato, né? Qual período que está aqui? Fernanda, aqui a gente tem alunos do primeiro ao último, da Ah, tá. Unirio, de fora da Unirio, e a gente tem profissionais também. Uhum, A atividade é aberta, tá tá bom? bom, tá Olha joia. só, vou fechar meu. Se você for Uhum, vendo as perguntas e quiser ir uhum. respondendo, também não tem problema nenhum. Eu vou fechar meu microfone e minha câmera para não ter nenhum tipo de interferência. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Uhum. E eu tô aqui, Tá, tá? eu imaginei o seguinte, como eu não tenho a pretensão de falar de ética para vocês, porque eu não leciono essa disciplina, eu trouxe uns 3 ou 4 slides para falar para vocês sobre a ética nessa preceptoria, para que vocês entendam como é o cenário no hospital universitário. Então, eu imaginei que eu pudesse, acho que eu posso falar sobre esses slides para vocês, para situar vocês nesse cenário. E depois eu vou me colocar à disposição para tirar as dúvidas de vocês sobre essa dinâmica e que vocês possam também ouvir a Carla, tirar dúvida. Eu acho muito importante que vocês consigam ouvir os dois lados, né? Na verdade, não são só 2 lados. Vocês vão ver, quando eu apresentar o cenário para vocês, quantos lados são e como é complexa essa dinâmica. Mas acho que legal que vocês não ouçam só a mim, ouçam a ela também e tirem dúvidas. Como é que é ser um aluno, como é que é ser um aluno monitor nesse contexto do hospital universitário, tá? Então, eu vou começar a projetar aqui, vou mostrar para vocês o que eu trouxe, situar vocês nessa dinâmica tão complexa, e eu vou explicar por que é complexa, e depois eu e a Carla, a gente fica à disposição para conversar com vocês sobre curiosidades, dúvidas, o que vocês, mais aí relacionado aos alunos, né, que um dia eu vou encontrar lá no estágio, e também se houver aqui na sala algum outro professor que tenha profissional de fora da casa, que tenha curiosidade sobre a dinâmica da Unirio, a gente também tira dúvida, tá? Eu vou projetar aqui. Vamos lá, peraí. Os slides, está passando direitinho?
Tá sim, Tá Fê. certinho, né? Tá. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como é que é a atuação ética do nutricionista em preceptoria de estágio, em nutrição clínica, e por que que isso é importante. Já vou aumentar aqui, vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Por que que isso é importante? Vamos lá. O hospital universitário, ele é um ambiente complexo. Por qual motivo? Nele, nós encontramos, quando vocês estiverem lá, vocês vão encontrar a preceptoria, que normalmente, neste caso, é o professor, né, que ele tem a função de acompanhar, orientar o aluno nesse conhecimento, neste momento. Tem, mas em outros hospitais, em outras situações, o preceptor não necessariamente é o professor, ele pode ser o profissional nutricionista, no caso da enfermagem, por exemplo, o profissional de enfermagem que está na enfermaria. Então, especificamente na Unirio, a gente tem o professor como preceptor também de estágio. Então, o professor supervisiona e faz a preceptoria de estágio, tá? Isso é uma particularidade da nossa escola de nutrição. Existe um nutricionista, que é o nutricionista da equipe, da unidade de nutrição, não ligado à escola de nutrição, ele está lá porque ele é profissional da unidade de nutrição e tem a responsabilidade dele lá no hospital. Toda a sua rotina é de lá, sua chefia, inclusive, é de lá, da unidade de nutrição clínica. Esse responsável, ele é o responsável legal pela enfermaria e pelos doentes que ali estão. É quem passa todos os dias, quem faz as visitas, quem faz o mapa, que depois vocês vão entender o que é, quem orienta, no caso agora, a firma de nutrição, que a gente tem lá, né, porque agora o serviço é terceirizado. E de fato, então, óbvio que nutricionista já formado. Existe o residente de nutrição, que também é nutricionista formado, tem CRN, mas ele entra como outro vínculo. Ele faz uma prova, faz a prova para residência multiprofissional, e então é inserido nesse contexto. Normalmente, o residente de nutrição, ele passa por todo o hospital, ou seja, por todas as enfermarias e todas as divisões que existem, por exemplo, obstetrícia, unidade intensiva, pediatria, cirurgia A e B, clínica médica, no primeiro ano. Então, ele percorre por todas essas enfermarias, fazendo a rotina, assim como o nutricionista faz. Neste caso, se a enfermaria tem um residente, o nutricionista staff, que é aquele que eu falei anteriormente, ele não passa na enfermaria. Quem vai fazer e vai ser responsável por isso é o residente, tá? E no segundo ano, ele escolhe uma enfermaria para ficar esse último ano todo nessa enfermaria. Ele vai ser responsável por ela. Veja, então, o responsável pela prática é o residente, nesse caso. Mas o nutricionista ainda é o responsável pelo residente. Mesmo o residente tendo o CRN, quem responde por ele é o nutricionista, tá? Então, vejam como é complexo. Neste caso, a preceptoria é o nutricionista, mas no caso do aluno que está lá conosco, para estágio, que ainda não é nutricionista, que está fazendo, está completando o curso dele de nutrição, por isso ele está passando por essa parte tão essencial, que é o estágio prático no hospital universitário, o preceptor é o professor, tá? É diferente, são funções diferentes, funções iguais e pessoas diferentes, né? Vamos falar assim. E hoje a gente tem, com muita alegria, a gente tem um monitor, a gente nunca teve um monitor, pela primeira vez a gente tem um monitor de estágio, que é um estudante que já fez o estágio, já passou por essa disciplina, e é selecionado, então, para ajudar o professor durante a execução e a realização desse estágio, tá? O monitor, ele pode nos ajudar fazendo contatos pela enfermaria, descobrindo
pacientes interessantes que sejam, que vai ser essencial para o professor explicar alguma temática, alguma doença específica. O monitor pode ajudar na dinâmica do estágio, ele pode ajudar, inclusive, não na orientação técnica, algumas vezes técnica também, porque você já sabe, né? Mas na orientação da dinâmica da disciplina e das funções deste estagiário, tá? O monitor é apto a isso. E tem o aluno, que é a peça central disso tudo, né? Então, vejam, o aluno, ele tem ao seu redor todas essas peças e pessoas, né? Vamos falar assim, vou chamar de peça de forma, fazer uma conotação aqui, que juntas fazem com que o estágio dele aconteça. Todo mundo participa, tá? Bom, e aí vocês devem pensar o quão complexo é isso, né? Como é que todos esses profissionais e alunos vão conviver ao mesmo tempo com um único objetivo, que é tornar aquele estágio proveitoso para o aluno. Bom, aqui já devem, eu acho que imagino, né, que já tenham falado com vocês de forma mais clara até do que eu, as premissas importantes para o cumprimento dessa conduta ética numa equipe multidisciplinar, né? Vou citar aqui algumas, por exemplo, manter um bom relacionamento com os demais membros da equipe multidisciplinar em saúde, e aí eu vou explicar. Bom, o profissional, como vocês já entenderam, o profissional de nutrição, um nutricionista, ele está lá todo dia no hospital. A rotina dele é ir todo dia ao hospital. O professor não tem essa rotina. O professor tem essa rotina durante o período de estágio, que são 220 horas. Tá? O aluno também só tem essa rotina durante esse período. Então, como é que eu vou chegar ao trabalho de outra pessoa, a enfermaria que outra pessoa é responsável, e vou pensar em trabalhar, em dar, entre aspas, minha opinião, meu pitaco sobre os pacientes, sem que eu tenha um bom relacionamento e sem que eu respeite a hierarquia de que esse nutricionista é, no caso, responsável pelos pacientes, e não eu. Vejam, então é bastante complexo, né? A gente tem que ir lá, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que ver o doente, eu tenho que avaliar o doente e tenho que explicar para o aluno, mas eu tenho que entender que a última palavra sobre a conduta profissional deste paciente não é minha, é do nutricionista. E para isso a gente precisa de um bom relacionamento, tá? Nunca diminuir o respeito e a consideração técnica do paciente a um outro profissional, né? De forma alguma fazer qualquer tipo de comentário, se eu não considero a conduta do nutricionista mais adequada, eu acho que é a minha, eu de forma nenhuma posso fazer qualquer tipo de comentário, muito menos para o próprio paciente, tá? Não diminuir o exercício profissional dos outros, e aí está uma ligada à outra, né? Respeitar as normas internas, isso é bastante importante. Por exemplo, a unidade de nutrição clínica, ela tem normas internas, ela precisa de normas internas para funcionar. Eu sei, inclusive, que a chefe da unidade de nutrição clínica veio aqui falar para vocês, não é isso? Deve ter falado sobre isso. Também sobre as dificuldades que eles enfrentaram nesse momento e como eles tiveram que adaptar as normas para esse momento peculiar, né? Então, eu tenho que respeitar todo tipo de norma interna da que a unidade tem para funcionar, os profissionais que ali estão, e não são só nutricionistas, são os copeiros, são os cozinheiros, os técnicos que ali trabalham. Tudo isso faz parte da minha rotina quando eu estou lá no estágio, e são os profissionais, todos esses são os profissionais com os quais eu tenho contato. E a atividade profissional deles interfere diretamente na minha preceptoria de estágio. Então, vejam como é complexo, né? E, por último, manter a humildade como ferramenta de diálogo entre a equipe de saúde. Então, muitas vezes, eu posso até ter identificado alguma coisa no paciente, ou ter tido uma ideia diferente que pode ser benéfica para aquele paciente,
mas eu preciso entender que é apenas a minha opinião e que a unidade pode acatar a minha opinião ou não. E isso vai depender de uma série de fatores. Ela pode acatar a minha opinião porque ela achou que realmente era o melhor e concordar comigo, ela pode não acatar porque ela não achou que era o melhor, ou ela pode não acatar porque ela não tem possibilidade. Porque no momento a unidade de nutrição clínica não tem como executar esta ideia, por exemplo. Então são linhas tênues nesse relacionamento muito importantes e que muitas vezes o próprio aluno, ao ingressar, ao iniciar o estágio, não se dá conta dessa complexidade. Ele só se vê ali no meio, com todos esses profissionais ao redor, né? E tendo que lidar com essa situação. Por isso que é tão importante que vocês tenham esse primeiro contato com toda essa dinâmica, com toda essa complexidade, principalmente os alunos que um dia lá estarão, para que vocês entendam o cenário que vocês estão entrando, tá? Bom, Fernanda, então, oi. você pode passar o slide? Que eles estavam acompanhando o slide anterior ainda. Peraí. O 3. Coloca no 3, por favor. Aqui, Isso, né? obrigada. Tá. Então, mas vocês pegaram o que eu falei, né? Certo até aqui? Sim, sim. Tá. Bom, então, dentro desse contexto, eu tenho alguém copiando ou precisa... Acho que não precisa, que está gravado, né? Posso passar para o próximo? Sim, Fernanda, está sendo Tá. gravado e vai ser disponibilizado no Joia. YouTube. Joia. Então, pronto. Vamos lá. Então, dentro desse contexto aqui, o aluno se vê, como eu disse, né? Rodeado pelo nutricionista, pelo residente de nutrição, ambos profissionais, por uma equipe multidisciplinar, e aí vocês vão encontrar fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Então, vejam, além de tudo isso que eu falei, ainda tem a equipe multidisciplinar. E o professor, que é o preceptor, e aqui ainda falta aqui a monitoria, que eu já falei para vocês sobre o monitor, tá? Com base nisso, assim, é esse o cenário que a gente encontra lá. Se uma chave, uma peça dessas daqui, né, desse tabuleiro que eu estou falando, ou se um profissional desses falha em manter a conduta ética, no final, quem vai estar no meio disso tudo, e quem vai observar, e quem vai mais sofrer com isso é o aluno. Porque o aluno não vai ter o entendimento do que pode estar acontecendo, e muitas vezes da sua função no estágio, que é tão importante, tá? Eu não sei se quando eu estava falando, se vocês conseguiram acompanhar, se eu tentei mostrar aqui de forma clara qual é o cenário do hospital universitário, né? Nós tivemos aqui a primeira turma presencial, depois desse período de afastamento no hospital. Foi uma experiência muito bem sucedida. Nós tivemos que chegar com muita calma no hospital universitário, nós estávamos ausentes depois de 1 ano e quase 3 meses, né, ausentes no hospital universitário. Hoje em dia, a escola já está completamente inserida, a gente tem professores que não só atuam como preceptores de estágio, mas que já desenvolvem atividades assistenciais lá, como ambulatório, e isso faz com que, então, que esses profissionais trabalhem de forma mais junto, torna mais complexo ainda, né? Mas eu diria que foi uma experiência muito bem sucedida e por isso eu quis chamar a Carla aqui para falar com vocês. Essa foi a primeira, então, turma de estágio lá, esse é o local onde vocês vão realizar o estágio de vocês, aqui eu tenho a professora Thais, eu, os alunos, e eu espero que a gente se veja lá, que isso tudo só estimule a vocês a nos encontrarem lá
e participarem do estágio, que é parte essencial do currículo de vocês, tá? Eu vou interromper aqui a minha apresentação, como eu falei, eu quero ficar à disposição para o bate-papo, que eu acho que nesse caso é mais importante. E um minutinho só, já volto aqui para a sala. Voltei. Vamos lá. Agora eu fico à disposição. Eu não sei se a Carla quer falar alguma. Carla, você quer falar alguma coisa do seu lado primeiro? E do que você encontrou, como é que foi ser monitora? E depois a gente abre para as perguntas, tá? Foi muito legal ser monitora. Está sendo, né? Muito legal ainda. E eu acho que foi bom para os alunos também, porque como a gente estava meio que se sentindo um peixinho fora d'água depois que a gente voltou da pandemia, né? Muito tempo longe do hospital, tinha alunos que nunca fizeram, estava com tudo remoto, ainda não tinham pisado lá, e assim, a nossa relação com as nutricionistas lá foi muito boa, e assim, eu senti que elas viam em mim também como uma pessoa que não precisava ir direto no professor, sabe? Poderia falar comigo que eu passaria aquela informação. Então, assim, a turma pequena, então tendo o professor e particularmente eu lá, a coisa funcionou bem. Eu senti que eles também vinham até mim quando queria assim, eu não sei ainda quem é residente que está na enfermaria tal, não sei com qual nutricionista eu falo, qual é o médico, aonde fica a enfermaria. Então, assim, foi bem legal por isso, para poder orientar eles um pouco mais da vivência ali do hospital, ou então até como agir, facilitar o dia a dia do estágio. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que é mais fácil. Só pode fazer estágio no hospital universitário quem é da Unirio? Sim, Aparecida. No momento, aí eu acho que a Rosa está aqui, né? Acho que a Rosa pode explicar melhor que eu com esses assuntos burocráticos. Rosa, me salva aí. Eu acho que sim, porque existe um convênio, não é isso, Rosa? Explica aí para mim. Na verdade, o hospital, a gente leva o curso para o hospital na hora do estágio de clínica. Então, a preferência é para os alunos da Unirio. Isso não impede que o aluno possa vir de outra universidade, fazer matrícula e ser um aluno de fora. Mas, como a gente tem um número pequeno de vagas, muitas vezes, no hospital, a gente não abre muito para que a gente tenha aluno externo. Tá? A não ser que sobre vaga ou que a gente consiga ampliar esse número de vagas. Mas a preferência sempre é para o aluno da Unirio que está cursando a disciplina de nutrição clínica estágio. E também, Rosa, tem a questão de, por exemplo, muitas vezes, se um aluno externo quiser fazer, ele vai ficar mais ligado, ou vai ficar ligado, vamos falar assim, à unidade de nutrição clínica, né, às nutricionistas. E muitas vezes elas falam que já têm residentes, já estão sobrecarregadas, então fica muito difícil que elas tenham um estagiário lá. Hoje, a gente não tem só o estagiário, né? A gente tem o estagiário, a gente tem o monitor, a gente tem o residente. Então, isso faz com que a complexidade da situação estágio do local fique maior. Então, a gente não abre para alunos de fora, exatamente por causa disso, para que a gente não possa dar atenção devida para esse aluno, até porque ele vai ser um a mais. Então, na verdade, a gente prefere ter um número reduzido para os nossos alunos, onde a gente pode trabalhar os nossos alunos, e a Fernanda, sendo preceptora de estágio, mas que também atua em nutrição clínica, possa contar também, muitas vezes, com os outros professores de nutrição clínica para ajudar na tarefa. Tá? Por isso que a gente prioriza o aluno da Unirio. Mais alguma pergunta sobre... deixa eu pensar aqui. O que vocês... como funciona a questão da carga horária? Estágio semanal ou todo dia para cumprir as 220 horas? Bom, olha só. São várias coisas, assim. O estágio ele tem 220 horas e a gente está lá todo dia. Por quê? Porque o objetivo é que você veja o doente todo dia. E aí, já vou responder outra pergunta. A Carla pode até falar sobre essa questão da gente estar lá todo dia e não estar.
porque ela, como monitora, acabou, muitas vezes, não ficando todo dia, não é obrigação do monitor estar lá todo dia. E aí eu acho que ela pode falar um pouquinho mais para vocês, porque isso dá uma diferença na conduta profissional, desculpa, na conduta do aluno, né? No contato com o profissional nutricionista que está lá, nas normas do serviço, isso tudo é muito importante. Isso eu senti, tanto que eu deveria ir obrigatoriamente 2 vezes na semana, e às vezes eu quero estar lá mais, porque às vezes você pega um paciente com um caso interessante e, assim, ele pode mudar da manhã para a tarde, então de um dia para o outro muita coisa pode acontecer. E aí é uma coisa, assim, principalmente nas turmas, na turma de agora, a gente fala muito com eles, tem que ver o paciente todo dia, tem que fazer a avaliação dele todo dia, porque 2 horas de diferença já podem ter acontecido alguma coisa e aquela sua conduta já não está mais valendo, já não pode mais ser feita. E particularmente, assim, para quem gosta de clínica, para quem vai seguir nessa área, e que é o meu caso, assim, você gosta de ver a evolução do paciente, você quer ver ele melhorando, você quer ver, assim, que a sua conduta funcionou, que aquela sua sugestão de vamos mudar a consistência do que ele está comendo, ou vamos tentar uma vitamina aqui para ver se ele come, já que ele não estava comendo, e aí você vê que, poxa, ele aceitou, então agora a gente já consegue evoluir a dieta. Ou então, assim, do dia que a gente pesou para a semana seguinte, que a gente vai pesar de novo, ele conseguiu ganhar peso, ele não está mais perdendo peso. Então, ficar vendo esses detalhes e a evolução dele é muito legal. E aí, acaba que você, assim, às vezes nem é o paciente que você pegou, que lógico, o aluno não vai pegar todos os pacientes, normalmente fica com 1 ou 2, mas, assim, tem aquele paciente que está ali do lado, ou da dupla do lado do estágio, e você fica assim, não, mas como é que ele está? O que aconteceu? Me diz, que a gente quer saber se o paciente evoluiu ou não, assim como o regride também, está na enfermaria e volta para o CTI, aí você, poxa, não foi dessa vez, ou então não conseguiu fazer a cirurgia, assim, você torce junto com ele, né, e você quer ver a evolução. Então, quando você está lá todo dia, faz uma grande diferença, que eu ficava perturbando eles lá pelo grupo do WhatsApp, me conta, paciente tal, o que aconteceu, o que foi? Então, faz toda a diferença aí todo dia, e, assim, eu nem vejo funcionando de uma outra forma. Aqui tem uma pergunta, como funciona o estágio para o curso noturno? Bom, por causa dessa interação desses profissionais que eu falei para vocês, né, de toda a equipe multidisciplinar, esse estágio não tem condição de ser noturno, né? Principalmente porque o aluno ele está lá, o aluno está lá para aprender, mas o paciente também à noite tem que descansar. Mas mais do que isso, vocês não encontrariam com os profissionais da equipe multidisciplinar, nem mesmo o médico, que fica um plantonista só, né, para toda a área clínica, médica, um plantonista para cirurgia e o plantonista do CTI. Então, isso torna o estágio inviável. O estágio noturno acontece à tarde, de 1 às 18 horas, e o estágio integral acontece de manhã, de 8 a 1 hora, mais ou menos. Bom, eu não vejo... Oi. Só acrescentar, eu acho que mais que isso, eu entendo a galera do noturno perguntando, porque assim, eu também sou aluna do noturno, e isso também no início era um problema para mim, mas agora vendo na prática, nossa primeira turma, que foi a primeira turma depois da pandemia, foi um estágio noturno, foi à tarde, e a turma que está agora é a turma do integral, então está sendo de manhã. São hospitais diferentes. A gente tem um hospital de manhã, a gente tem um hospital à tarde, a gente tem um hospital à noite, mesmo que seja o mesmo paciente. E as coisas acontecem pela manhã. Então, assim, a dinâmica é diferente. À noite, a gente não teria muito o que fazer. Por exemplo, de manhã a gente consegue interferir no almoço que vai para o paciente, no lanche que vai para ele, no jantar que vai para ele. Assim, você consegue pegar ele antes dele ir para a cirurgia, quando a gente fica na enfermaria cirúrgica. Então, você consegue fazer uma avaliação pré-cirurgia e você faz uma avaliação pós-operatória. Então, faz toda a diferença. Não tem como ser noturno, e mesmo sendo à tarde e sendo de manhã, já tem grandes diferenças. Eu acho que o estágio da tarde foi a primeira turma, né? Primeiro foi à tarde e depois agora está sendo de manhã.
ele foi muito bom, a gente conseguiu fazer um bom estágio. Agora, a rotina de manhã, a rotina mais clássica, é a rotina que onde estão todos os profissionais, é pela manhã. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer um bom estágio. O que a gente fazia à tarde, para o pessoal do noturno saber? A gente tem, todo hospital, o nutricionista faz a rotina de manhã e faz à tarde. Você não pode passar numa enfermaria só pela manhã. Então, à tarde, a gente fazia a rotina da tarde. Quer ver a aceitação de manhã, a aceitação da merenda, que eles chamam, né, da colação, aceitação do almoço. A gente também pesava, fazia avaliação antropométrica, também fazia algumas anamneses de internação, porque alguns pacientes, porque o ambulatório acontece de manhã, por exemplo, o ambulatório de cirurgia, a gente também tem anamnese à tarde. A anamnese que a gente chama é a internação do doente, quando a gente faz a internação do doente, né? Então, a gente conseguiu fazer um bom estágio. O que ficou diferente, o que ficou deficiente, mas assim, o que diferente é que à tarde a gente não tem o round, não tem a sessão clínica. E de manhã, as sessões clínicas começam às 7h30. Então, não é obrigatório, mas o aluno que quiser, ele chega lá às 7h30, que os professores sempre chegam antes, e a gente assiste a sessão clínica. E aí você tem toda uma abordagem diferente, tá? Mas a gente ainda assim consegue fazer um bom estágio à tarde, consegue aprender bastante, só que realmente são turnos diferentes. Por isso que a gente nem pensa à noite, assim, como a Carla falou, é impensável. O serviço de nutrição, né, a unidade de nutrição clínica, ela interrompe as atividades às 18 horas, mais ou menos. Então, a gente não teria nem mesmo a atividade da cozinha, a mudança de mapa, o nutricionista que tanto nos ajuda lá com a dinâmica, a gente teria se fosse à noite, tá? Eu dei a impressão errada, não quis dizer que a tarde foi ruim, não, foi muito bom. Não, é diferente, Pelo contrário, a nossa primeira turma pós-pandemia foi incrível. Carla, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Vamos dizer que a gente faça o estágio pela manhã, tudo bem, como a professora Fernanda Medeiros aplicou bem, de 8h a 1h. E se a gente quiser também acompanhar à tarde, sem compromisso, pode, como ouvinte? Olha, normalmente, a sua entrada no hospital, ela não é proibida, né? Grande problema é que o aluno vai ter que saber o seguinte, Leila, de manhã ele tem, o que a gente estava falando aqui da ética, né? Ele tem a supervisão do professor, né, Rosa? E à tarde, se ele for ficar como ouvinte, ele não terá. Então, ele está submetido, ele não pode, vou falar aqui de forma mais ampla, solicitar a atenção do nutricionista. Pode até, vai ter, não sei, porque ele está em outras atividades. Quem tem a, entre aspas, obrigação de dar atenção a vocês e explicar, somos nós, professores, que estamos lá. É claro que o nutricionista vai fazer pela ética, pela amizade que ele tem conosco, mas não dá para ficar solicitando o conteúdo. Então, se você quiser ficar, ver o seu José, que está internado no leito tal, professor, eu vi até o momento que ele saiu para a cirurgia, ele saiu bem, saiu lúcido, pode, não tem problema, mas eu não sei, nem sempre você terá um professor lá. Às vezes a gente sai para dar aula, sai para ambulatório, sai para outras atividades. A gente tem certeza que está com vocês no horário da disciplina, né? Então, por exemplo, tem em alguns momentos, por exemplo, o meu ambulatório vai ser de manhã. Quando eu tiver um estágio de manhã, eu vou ter outra pessoa no ambulatório atendendo para estar com vocês. Ou vou ter outro professor que vai estar lá com vocês para eu estar atendendo. Mas se é um momento que a gente não tem disciplina planejada, então pode ser que não haja professor ali naquele momento, e aí pode ser que... Mas não vejo problema, assim, tanto que tem alunos que a gente não obriga o aluno a participar da sessão clínica. Quando a gente começou a ver, o pessoal começou a chegar às 7h30 da manhã para ir para a sessão clínica. Às vezes o professor não está lá, e eles estão lá na sessão clínica, entendeu, Leila? Participou, quis participar. Que também aí é legal, mas tem que se garantir, porque pode ter uma perguntinha lá de alguém e o professor não vai estar para dar o respaldo. Mas, assim, faz parte. Se você está entrando numa sessão clínica, é o que a gente está falando de ética multiprofissional. Você está entrando, não é só para ouvir, né? Você está entrando para dar seu pitaco também, se alguém perguntar, tá?
Professora, aproveitando, eu deixei até uma pergunta no chat, que tipo assim, é uma opinião. A gente, quando, no caso, tem a oportunidade de fazer o estágio de nutrição social em ambulatório, e essa experiência, essa expertise que a gente adquire no atendimento ambulatorial, ele ajuda no start a dar pelo menos um respaldo, uma visão melhor para quem está começando o estágio de clínica, principalmente quem vai seguir essa linha, por exemplo, até como eu? Olha, em termos de postura profissional para você abordar um paciente, né? De você chegar ao leito, de você se referir ao paciente, do que você pode, o que você não pode falar com ele, né? O que deve e não deve comentar. Em relação à postura profissional do aluno com um profissional, como eu devo abordar um profissional que está ali, como eu vou entrar na enfermaria, isso tudo ajuda muito, Leila. Agora, quanto a conhecimento clínico específico, muito menos, porque a gente fica ali na enfermaria com outro tipo de paciente, né? É o paciente que está, ou é pré ou pós-operatório, ou é de clínica médica, já com uma internação mais avançada de longo tempo. Então, não, mas em toda essa parte de contato com outros profissionais, de contato com o paciente, e eu vou dizer que é importante, tá? A Carla também pode falar sobre isso, de como os alunos ficam inseguros para chegar no leito de um paciente. Como dá insegurança de falar, oi, boa tarde, eu sou fulano de tal, eu sou aluno de nutrição e eu vim aqui conversar com você, ou te avaliar, preciso examinar, preciso levar ali até a balança. Como isso no início fica muito inseguro. Eu ia falar isso, que pelo menos eu fiz o ambulatório antes e da segurança, assim, eu me sentia mais segura para chegar lá e abordar. E então eu acho que nesse sentido, sim, eu acho que é muito bom, porque, assim, bem ou mal, você já praticou ali como falar com o paciente, né? Mesmo que sejam situações diferentes. Perfeito, com certeza. Tá, muito obrigada pelo esclarecimento de ambas. Porque parece fácil, né? Parece que a gente está falando ali quando a gente vai à feira e compra banana, mas não é. Quando você chega no hospital e você vê o paciente com faces de dor, deprimido, né? Acamado, ansioso, dá aquele baque, você fala, caramba, eu vou atrapalhar? Aí o aluno precisa, né, ter, aí a tarefa é do professor e do profissional nutricionista de falar se você não está atrapalhando, você está fazendo a sua função, você precisa ir lá, você pode até pedir desculpa, olha, desculpa atrapalhar o senhor, mas eu preciso falar com o senhor, porque eu preciso examinar, porque eu preciso liberar a sua dieta. Então, isso é uma questão de postura profissional. Você, Leila, já é profissional da sua área, você deve imaginar que isso também, lá na obra, quantos estagiários você teve, o cara dá uma medrada ali para chegar e se colocar para um funcionário, para um cliente. Então, isso eu acho que é também um grande aprendizado do estágio, né? Vocês não vão aprender nutrição clínica em 220 horas, nem eu sei nutrição clínica, né? Todo dia a gente aprende uma coisa, mas isso é um grande aprendizado do estágio também. Por isso que no início a gente vai, o monitor vai, mas depois eu começo a liberar, porque se eu estiver à frente, ainda mais eu, que já sou logo de pegar e resolver, acaba que não vai sobrar nada. A Renata até rindo de mim ali, ó. Aí não vai sobrar nada para o aluno fazer. Então eu tenho que me afastar um pouquinho para ele poder ir para lá e para poder resolver e ter essa postura no hospital, tá? O que é sessão clínica? Sessão clínica é um horário que a enfermaria, né, e aí, em sua maioria, os médicos, usam para discutir os pacientes em conjunto. Quando os alunos de nutrição estão lá, a gente é super bem-vindo, e é por isso que eu acho que a gente tem que estar lá sempre, né? Inclusive, eles começam a notar a nossa presença e começam, mas você avaliou o seu fulano, avaliou o seu Beltrano, e isso começa a virar uma interação legal. Mas se nós não estivermos lá, vai acontecer da mesma maneira. Os médicos se reúnem para discutir as condutas, tá, Cris? Fala, eu interrompi alguém. Fernanda, no tema anterior, eu até já coloco uma situação que sempre acontece. Carlos, o paciente está dormindo. Sempre acontece. E eles ficam assim, não, mas ele está dormindo, não vou acordar.
Aí eu falei assim, não, gente, vamos avaliar a situação. Ele acabou de sair da cirurgia, então vamos deixar ele descansar. Agora, não, tem que fazer a avaliação dele agora, então você tem que chegar lá e acordar, com essa postura que a Fernanda acabou de falar. Mas essa do paciente estar dormindo acontece sempre, sempre, sempre. E uma coisa que é importante, assim, mas poxa, é tão essencial assim eu fazer a avaliação desse paciente? Isso eu posso fazer depois. Nem sempre. Nem sempre, depende. Se o paciente, por exemplo, às vezes ele interna, quando a gente está lá de manhã, ele vai fazer cirurgia no dia, está ansioso, está preocupado, vai para o centro cirúrgico, mas é essencial que a gente faça a triagem nutricional dele antes, porque é com base nela que o médico vai pegar e vai basear toda a sua conduta, não só o médico, o próprio nutricionista vai basear, né? Coisa que a gente já conversou, Cris, eu lembro de você da nutrição clínica, das condutas nutricionais, das vias de alimentação. Então, a gente precisa ver esse doente antes, para saber se no pós-operatório, por exemplo, ele vai ter a via para alimentar, ou se é um doente de clínica médica, se ele interna, você precisa falar com ele para liberar a dieta antes do almoço, para saber o que você vai prescrever para o almoço, se é que ele ingere, será que ele precisa de um catéter, não precisa. Então, às vezes dá para esperar. Claro, muitas vezes a gente chega lá, o paciente já foi para o centro cirúrgico. Às vezes dá, e às vezes não dá, tá? Quais tipos de patologias vocês mais encontram? Bom, o hospital ele tem o segundo andar de clínica médica, e aí lá a gente encontra as doenças relacionadas à clínica médica, diabetes descompensado, doença hepática avançada, doença renal, existem os pacientes submetidos à diálise, que ficam internados um período menor, mas que fazem diálise lá. Autoimune, lúpus, tem vários, agora tem lúpus na enfermaria, não foi? Mesmo na cirúrgica, não foi, Carla? Agora está paciente com lúpus. E na cirurgia, muita cirurgia de tumor do trato digestivo, trato digestivo baixo, trato digestivo alto. Agora a gente vai ver hoje, não sei se chegou a acontecer, porque agora quem estava lá hoje era a Fabrícia, mas uma paciente internar para fazer aquela cirurgia que eu já falei para vocês lá em nutrição clínica, Whipple, né, que é uma duodeno-pancreatectomia. Então, tem cirurgia grande, cirurgia pequena, cirurgia de vesícula, colecistectomia, por videolaparoscopia, tem bastante. Não é um número absurdo de pacientes, mas vai pingando, né? Acho que a gente pode falar isso. E vocês podem ter acesso a tudo isso, devem ter acesso. É claro que tem dias com mais atividade e dias com menos atividade, mas é assim em qualquer profissão, né? Não sei, chuta aí uma... Até policial deve ser assim, né? Com dia com mais atividade, com menos atividade. Então, isso depende. Por exemplo, o hospital universitário é um hospital que não tem emergência, tá? É importante que vocês saibam disso. Então, a nossa relação com a equipe multidisciplinar é maior ainda, porque o doente que chega à enfermaria é o do ambulatório. É o que o médico atendeu de manhã e viu que ele está desidratado, ou viu que ele já tem, ou chamou para cirurgia, então ele vem para o ambulatório e vai internar para cirurgia. Não tem emergência. Então, por exemplo, numa segunda-feira, a nossa atividade fica mais restrita aos pacientes que já estão internados. Só vai começar a internar mais à tarde, porque o ambulatório ainda está acontecendo de manhã. Vocês conseguem entender isso? Então, depende muito do dia. Às vezes, as sextas-feiras são mais puxadas, como hoje ia ter uma Whipple. Às vezes não, às vezes é mais tranquila. Um dia antes do feriado, então, é bem mais tranquilo, porque ninguém vai internar um dia antes do feriado para fazer uma cirurgia. Então, isso é o fluxo. Depende da nossa rotina, tá? No início, o hospital estava evitando fazer cirurgia grande. Mas agora a gente já tem. Depende. Às vezes você faz todo o seu preparo nutricional, o paciente foi para casa com dieta imunomoduladora, como foi com a dona Sueli. Chega lá, o ambulatório, a UTI encheu. Parece que teve um caso de Covid positivo, liberaram os leitos que estavam livres, ela ficou sem CTI, não pôde fazer cirurgia. Volta para casa. Isso vocês vão ver, essa dinâmica no hospital, né? É essa que retornou hoje, esperamos. Quando ela chegou para fazer a segunda vez a cirurgia, acho que não tinha O negativo, não foi isso? Vamos torcer para hoje ter dado certo. Então, isso depende, tá, meninos e meninas? Isso depende do que a gente vai encontrar lá. Deixa eu ver. De manhã, quais são os dias de estágio? Todos os dias, sempre todos os dias, tá? De segunda a sexta,
Então, por isso, o estágio acaba, o nosso convívio lá no hospital com os outros profissionais de saúde acaba sendo por 2 meses, no máximo, é o que dá, porque se vocês fizerem essa carga horária aí, vai dar 2 meses, né, no máximo, é muito curto, porque é de segunda a sexta, tá? Mas não teria como não ser, foi o que a Carla já falou para vocês, é o dia a dia do doente, né? Às vezes você fica um dia sem ver, um mundo já aconteceu com ele e você acabou não acompanhando. Sim. Fernanda, tem uma pergunta que passou, é uma pergunta da Priscila, que ela pergunta se você é responsável pelos 2 turnos. Ah, não, olha só, é complexo isso, vamos explicar. Vamos lá. Olha só, o estágio, eu sou responsável pelo estágio do noturno, da tarde, tá? A professora Glória a professora Glória e a professora Valéria são responsáveis pelo estágio da manhã, do integral. Então, são 3 turmas de estágio. 2 acontecem pela manhã e uma do noturno à tarde. Por quê? Porque a gente tem menos aluno à tarde, não é necessário abrir 2 turmas, porque também não teria mais professor para isso, mas tem muito menos aluno no noturno, né? E o estágio do integral, como tem muito aluno, a gente precisou dessas 2 turmas. Uma turma acontece num período inicial, começa com essa turma, e a turma da Glória vai, quando termina a turma da Valéria, até o final. 3 turmas de estágio, aí ficou claro. Bom, a minha turma e a turma da Glória, minha turma e a turma da Glória, vocês não têm só contato comigo e só contato com a Glória. Nós temos 5 professores que participam dessa turma, é bem legal. Cada semana é um professor, porque a gente entendeu que na nossa dinâmica e na nossa didática, que é legal que um aluno tenha contato com todos os professores. Por quê? Porque o Fernando pode saber mais sobre renal, talvez eu saiba mais um pouquinho sobre cirurgia, a Fabrícia mais sobre doença inflamatória intestinal. E aí vocês vão ter contato com... Essa é a nossa didática, né? Vão ter contato com todos esses professores. A turma da professora Valéria acontece só com a professora Valéria. Por didática dela, ela gosta de ser a única professora do estágio. Entenderam? Então, assim, sou responsável pelo noturno, a Glória pela manhã e a Valéria pela manhã também, tá? Pode falar, Cris. Oi, professora, fiquei Oi. feliz de Tudo que bem? você lembrou de mim. Eu sou muito perguntadeira, né? Eu sou a maior perguntadeira de todas as turmas. Quais são esses professores que te acompanham? Tá, então, professor Fernando Lamarca, de materno-infantil, não sei se muitos aqui já tiveram, mas irão, né? Tem que passar, é obrigatório. Professora Thaís Ferreira, de nutrição clínica, professora Fabrícia, de nutrição clínica, professora Glória, porque eu estou na dela e ela está na minha turma, né? Eu esqueci alguém, né? Não, vamos lá. Glória, eu, Fabrícia, Fernando e Thaís. Esses. Ah, beleza, beleza. Ainda tem isso, né? Ainda tem essa ética profissional entre os professores, porque muitas vezes, e os outros professores que estão aqui não vão me deixar mentir, a conduta do profissional nutricionista é diferente de um para outro, né? Tem um mais agressivo na conduta, um menos, um mais conservador, e a gente ainda tem que trabalhar com isso. Hoje a Fabrícia estava no estágio, segunda-feira sou eu, e muitas vezes eu posso olhar uma conduta e falar assim, pô, mas eu teria sido mais agressiva. Tudo bem, faz parte. Quem estava responsável na sexta-feira era o professor X. Então, ele ainda tem essa questão da ética também, que a gente trabalha muito entre os professores, tá? E professora, a turma, como que vocês fazem assim? Tem um número máximo? Como que é? Eu posso escolher? Eu quero ir para a turma da professora Fernanda. Eu posso Olha, o Rosa pode escolher, não pode? Mas pode. tem um número máximo de 10, não é isso? Para cada turma que... Normalmente a gente vai pela ordem de matrícula, né? Que foi chegando. Mas a prioridade não é dos turnos, Renata, não é isso? Não é assim? Explica aí, acho que você sabe melhor que eu. Por exemplo, a gente tem muito mais aluno no integral do que no noturno. Então, a prioridade, muitas vezes, é para esses alunos do integral que a gente tem que acomodar nas 3 turmas e deixar na turma da tarde para o pessoal do noturno. Mas isso não impede também de a gente trabalhar as necessidades do aluno.
olha, eu preciso fazer estágio à tarde, porque eu trabalho de manhã. A gente acomoda a vida do aluno que está trabalhando. E a mesma coisa também em algum tipo de afinidade, que às vezes o aluno chega para a gente, fala, coisa, a gente vai acomodando. A gente tenta fazer o que é bom para o aluno e para os professores. Ai, Tá? obrigada, professora Rosa, isso alivia o meu coração. Assim, na Unirio, especificamente, por terem 2 cursos, né, um integral e um noturno, a gente tem 2 momentos de matrícula. A gente tem o primeiro momento, que é a matrícula para o turno, então, quem é do integral vai encontrar abertas as vagas do integral, e quem é do noturno vai se matricular nas vagas do noturno. E aí, quando encerra esse momento, né, roda a matrícula, verifica se ali o número de vagas ainda, né, em aberto, e aí abre o segundo momento. Nesse segundo momento, quem é do noturno vê as vagas do integral, e quem é do integral vê as vagas do noturno. E aí vai se assentando de acordo com essas necessidades que a Rosa citou. Pelo menos costuma ser assim. Obrigada. Isso é importante, porque isso é um conhecimento da coordenação que o professor que está ali no hospital não tem muito esse conhecimento. O que eu vejo lá é que vocês acabam priorizando a facilidade do horário, né, Renata? Já notou? Porque às vezes já está trabalhando, às vezes agora com a pandemia, então conseguiu um emprego, então, ou eu estou fazendo outro estágio. Então, isso vai até mais do que priorizar o professor, mas vai assim, pô, não posso de jeito nenhum fazer de manhã. Ou então, por exemplo, a turma da Valéria sempre é a primeira a começar de manhã, a turma da Glória é quando termina da Valéria, né? Depois. Então, às vezes, um estágio atrasou, ele não conseguiu começar na da Valéria, e fala, então eu vou entrar na da Glória, porque aí eu consigo fazer meu estágio. Então, isso vai muito da necessidade do aluno. Mas é claro que tudo na vida é sujeito à vaga, né? Porque a gente não pode ter... Quanto mais gente na turma, não posso falar que é pior, porque não é pior, mas assim, compromete a qualidade do estágio. Por quê? Porque você vai disputar mais por paciente, né? Se você tem pouco paciente, você vai disputar por paciente, você vai disputar pela atenção do professor, do monitor. Então, é claro que uma turma menor, melhor, né? Tá? Depende também muito do momento, né, Fernanda? Porque, às vezes, a gente tem alguns impedimentos no próprio hospital, por gestão, por problemas com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação. Então, a gente tem que moldar isso tudo. E aonde que reflete? Muitas vezes na hora que a gente separa quantos alunos a gente vai mandar para não atrapalhar, entendeu? Mas o que a gente tenta fazer a nível de coordenação é sempre olhar os 2 lados, tá? Conversar e tudo para poder conversar com os professores, conversar com o pessoal do serviço de nutrição e a coordenação ir acomodando, tá? E como é que a gente tem sala lá, ou a gente senta igual se fosse uma sala de aula? Lembra aquela foto que eu mostrei? Aquilo é a sala da escola de nutrição ali no hospital, uma sala cedida pela unidade de nutrição clínica, né? Num passado bem longínquo. E ali vocês têm um pequeno armário, se quiserem guardar, quiser levar cadeado para deixar o jaleco lá, bolsa lá, pode levar. Quem não quiser, fica no leve trás. Tem mesinhas, tem uma geladeira para botarem, tem um computador disputado por todo mundo, mas que a gente faz a rotina, a gente imprime evolução, imprime tudo. Mas o objetivo é ficar menos na sala e mais na enfermaria, mas tem uma salinha assim. Um banheiro, que também é dividido com os funcionários da unidade de nutrição clínica, né? Não é um banheiro exclusivamente nosso, mas tem. Então, tem um pequeno conforto. E tem momentos que a gente vai ficar sozinho por nós mesmos, né? Vai ficar sem professor, sem ninguém. Não, o professor está sempre no hospital. Se tem aluno, está sempre no hospital. O que eu digo é que, às vezes, por exemplo, você vai à enfermaria, eu vou falar, vai, Cris, vai você. Não, professora, vai comigo. Tá bom, eu vou lá com você. Mas agora você vai sozinha. Entendeu? Isso, na enfermaria, mas eu vou estar no hospital. Tá bom, entendi. Fernanda, tem outra pergunta aqui. O Robson, ele está, na verdade, fascinado pela organização, né? E que os alunos têm muita sorte de ter essa oportunidade.
E a Leila pergunta se, no caso, né, do estágio, também são elaborados relatórios, como em Clínica 2. E aí eu vou juntar a pergunta da Jéssica, se as evoluções são feitas pelo computador agora. Sim, olha, primeiro, não tem relatório caso a caso, Leila, uhul! Não, pode ficar tranquila. Não tem, na verdade, o relatório, o relatório, ele é oral mesmo, é ali, ó. Eu falo para você, então me diz, por que esse paciente está aqui? Mas o que ele tem? Aliás, eu faço isso sempre, porque é impossível decorar tudo de todos os pacientes. Às vezes vocês chegam falando, posso fazer isso aqui para o seu José? Eu falo, peraí, quem é o seu José? Onde ele está? Qual é o leito? Aí você tem que fazer o exercício de entender, de saber isso ali na ponta da língua, tá? Então, vocês são avaliados de forma subjetiva. Não é subjetivo porque não é no papel, né, Renata? Mas não é tão subjetivo, né? A gente está ali prestando atenção. O professor está treinado para prestar atenção nisso. Assim, as evoluções são feitas no computador agora. A gente tem um sistema chamado GHU. Todos os alunos têm que fazer um cadastro para que possam entrar. Vocês recebem um e-mail WebSer, que vai valer durante esses 2 meses aí de estágio, para poder entrar neste sistema GHU. E a gente tem acesso a tudo do paciente pelo computador. Ainda tem isso, tem que ter a ética também de esperar o amigo que está ali fazendo o computador e não xingar ele porque ele está demorando usando o computador, né? Também tem isso. Bom, então a gente evolui, faz anamnese pelo computador, manda imprimir, sobe lá na sala das nutricionistas, porque a gente não tem uma impressora, né? Então a gente pega, imprime, o professor carimba com CRN e você leva para o prontuário. É assim agora, tá, Jéssica? Mas ficou muito legal, porque a gente tem acesso a todos os dados, tem acesso ao mapa cirúrgico, tem acesso ao exame bioquímico, acesso à evolução médica, à evolução de outros profissionais. Então, foi um ganho voltar presencial, assim, inacreditável. Não, a gente tem acesso ao mapa cirúrgico, que os alunos adoram. Online, né? Foi bem legal. Uma coisa que eu lembrei aqui, enquanto a gente estava falando, voltando um pouquinho no tema, assim, uma dica que eu daria, que super funciona, seja um amigo dos enfermeiros. Chega na enfermaria, cumprimenta todo mundo, se identifica, porque muitas das informações que a gente precisa, a gente pode conseguir com o enfermeiro. Igual aconteceu na semana passada, tinha um paciente que estava querendo muito começar a comer por via oral, mas aí a gente tinha informação de que ele tinha vomitado, mas aí, vomitou quando, vomitou que horas, e a gente só poderia conseguir essa informação lá com o enfermeiro que está o dia inteiro com ele, está bem mais com o paciente, digamos que minuto a minuto, né, do que a gente. Então, assim, fazer amizade com os enfermeiros é uma boa. E com respeito, porque, assim, qualquer tom de voz a mais danou-se. Vai sair com sapato na cabeça da enfermaria. Então, assim, muita calma, vamos, porque o profissional, poxa, está lá trabalhando, a gente não pode atrapalhar também, né? Tá? Acho que Mais alguma pergunta? Hein? Acho que respondemos. Professora, eu só queria agradecer, porque esse foi um tema que eu tenho muita dúvida, eu chateio pra caramba com as minhas dúvidas sobre o estágio de clínica, que é uma coisa que oprime meu coraçãozinho aqui de nervoso. Mas por quê? Não fica tranquila. Porque eu acho que eu vou ficar sozinha, muita responsabilidade, mas agora você já falou que não, que vai ter acompanhamento e tudo, tirou várias dúvidas aí. Obrigada, adorei esse tema. Né? Tem até monitora. Nossa, acalmou meu coraçãozinho agora. Mas a Carla não vai ficar até lá, né, Carla? Eu vou fazer só em abril. Bom, talvez sim, talvez não. Pergunta complexa, passa. Depois a gente... Tá bom, obrigada, gente. Adorei o tema. Professoras, muito obrigada, professora Fernanda, por tirar tanta dúvida. Obrigada pela paciência comigo. Imagina. Bem, acho que não tendo, né, mais nenhuma pergunta, eu vou começar a encerrar aqui. Antes, eu queria só fazer uma breve consideração que os alunos, né, que não são da Unirio, com certeza sua universidade tem algum hospital em parceria
né, em convênio, para que vocês possam fazer os seus estágios também, né? No caso das informações que tanto eu quanto a professora Rosa demos aqui, né, muito mais ligadas à coordenação, nós não somos da coordenação, nós já fomos, hoje não. Então, é claro que qualquer dúvida, vocês devem procurar a coordenação ela vai apoiar, ela vai verificar a melhor possibilidade para atender às situações, né, particulares, tá? Então, eu queria só fazer essa ressalva aqui, né, e também colocar que a coordenação ela faz esse apoio, sim, tá bom? Então, podem ficar tranquilos. Diante disso, eu quero agradecer imensamente a participação da Fernanda, da Carla, a Fernanda aí por compartilhar, né, sua ampla experiência aí no estágio, né? A Fernanda era do integral, e aí, com o curso noturno, ela migrou para o noturno, né? É um período de adaptação, vai ser à noite, vai ser à tarde, como é que vai funcionar, né? E aí ela, claro, que com as tentativas e tudo, né? E as conversas, conseguiu colocar dentro desse desenho aí, atendendo, né, ao público de uma forma tão acolhedora, né, e de forma proveitosa, né, para os alunos, né? E também quero agradecer a Carla, né, pela sua visão como monitora. A Carla foi minha aluna no primeiro período, depois voltou no sexto, né, alguma coisa assim, e hoje Aquela aula particular. não é? E hoje eu fico super feliz de vê-la aqui, né, podendo participar, já se definindo, né, em que caminho da nutrição ela quer atuar, né? Isso é muito gratificante para a gente também. Então, eu só tenho a agradecer, eu falo, mas eu falo em nome do projeto, da equipe do projeto, né? Quero pedir às pessoas, a quem está nos assistindo hoje, né, participando hoje com a gente, que não esqueça de preencher o formulário de frequência para que vocês possam receber a declaração, tá? E aí, Fernanda e Carla, esse projeto ele já funciona há muito tempo, ele sempre funcionou de forma presencial, e no final a gente tirava uma foto para ir para o Instagram, juntava, fazia uma aglomeração e ia tudo para o Instagram. Né? Hoje a gente não tem como fazer uma aglomeração, mas a gente converteu isso, e aí a gente pede para que quem se sinta à vontade abra sua câmera para que a gente possa fazer uma foto, tá bom? Então, chegamos a esse momento, abrindo as câmeras aí. Elka, nem tinha te visto aí, Elka. Você ficou quietinha. Por favor, então, vamos à foto. Sorrisos. Foi, Gabi? Calma, calma. Foi. Então, tá bom. Então, foi a foto. Gente, eu quero agradecer muito, né, a todos, em especial a Fernanda e a Carla. Quero lembrar a vocês que na semana que vem, na verdade, eu ia falar em outubro, né, mas outubro já é sexta-feira que vem, a gente começa com uma nova temática que também foi escolhida pelo público, que é a ética na prática profissional do nutricionista da área de alimentação coletiva. Vou pedir às meninas para botar o Save the Date, mas a nossa palestra da semana que vem tem como tema a atuação ética do nutricionista em offshore, com a nutricionista Cláudia Cordeiro. Então, estão todos convidados, tá? A gente vai sextando por aqui, encerrando nossa sexta-feira, né, brilhantemente, com a apresentação da Fernanda e da Carla. Obrigada, até semana que vem. Beijo a todos. Bom tchau, Elka, saudade. Tchau. Tchau. Tchau, Fernanda. Tchau, Carla. Tchau. Tchau.
Vou encerrar a gravação.